Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para fazer uma meditação sobre um texto bíblico que encontra no livro de Juízes, no capítulo 4, versículo 9, que diz: Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Vou ler apenas esse versículo, mas já a história, na época dos juízes que governavam Israel. Israel era governado pelos juízes. E aqui está na época da profetisa Débora e de Baraque. E Baraque, ele tinha uma característica um pouco diferente, talvez diferente da minha. E o Senhor falou, usou a profetisa e disse que daria vitória sobre os inimigos, que entregaria os inimigos que estavam roubando, que estavam extorquindo o povo nos seus dias. O Senhor usou a profetisa e disse que era para ele ir ao combate, que o Senhor daria vitória sobre os adversários. E quando ele ouviu essa palavra da boca da profetisa, que Deus usou a profetisa para falar para ele, a resposta que ele deu foi o que nós acabamos de ler. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. O versículo 8. Ele colocou uma condição para ele atender à vontade de Deus, a ordem que Deus tinha dado para ele reunir o exército e sair ao combate, com a garantia de que Deus daria a vitória nas suas mãos. Ele colocou essa condição: se tu fores comigo, Débora, eu irei. Se tu, profetiza, for comigo, eu vou à batalha, eu vou para o combate. Mas se tu não for, eu não irei. A gente lê essa história, fica assim, pensando, um líder, um homem que comandava uma nação, julgava aquela nação naqueles dias. Deus usa a profetisa, fala para ele, uma mulher, uma varoa, fala para ele, reúne o exército, vai ao combate, que o Senhor os entregará na sua mão, você vai vencer essa guerra. E ele coloca numa situação difícil até para uma mulher, que naquela época as guerras eram com escudos, lança, espada, funda, flecha. Mulheres, tipo aquela profetisa, não participava de uma guerra dessa. Ele de repente coloca essa situação: se tu for comigo, eu irei para a guerra. Se tu não for, não vou também não, eu fico aqui em casa. Eu não vou batalhar com ninguém se você não for comigo. E aí a profetisa é usada por Deus naquele momento e diz: tu irás, mas pela mão de uma mulher tu será livrado. Israel será livrado pela mão de uma mulher. O general, que é o mais importante, que é o mais perigoso, que está comandando o exército adversário, Sísera, o general, ele será entregue na mão de uma mulher o matará, e não você. Essa honra você não vai levar. E aí eles foram, prepararam seus exércitos e foram à batalha. E Deus realmente tinha usado Débora, a profetisa, para falar para ele. E foram à batalha, foram vencendo, e Deus entregando os inimigos nas suas mãos. Eles foram derrotando aqueles adversários. E quando o general adversário, Sísera, percebeu que as coisas estavam ficando difíceis para ele, ele fugiu. Ele fugiu, montou no seu cavalo e ia fugindo. E aí ele fugiu. Será que a palavra de Deus se cumpriu? Sim, a palavra de Deus sempre se cumpre. Quando ela é dita por um profeta usado realmente, quando é Deus que fala, a palavra se cumpre. E ele ia fugindo,
passando à beira do caminho, lá estava uma mulher que morava na beira daquele caminho, na beira daquela estrada, e ela falou com ele: vem aqui, esconde aqui na minha tenda, eu vou esconder você. Jael, o nome dessa mulher era Jael. E ele desceu do cavalo, estava apavorado, nervoso, o exército dele já tinha morrido, a maior parte estava lá em combate, ele fugiu quando o pessoal estava distraído, matando os seus companheiros, covardemente ele virou as costas para os seus companheiros que estavam perdendo a batalha e fugiu. Um exemplo horroroso também para uma liderança que vira as costas quando os seus companheiros, os seus liderados estão perdendo a batalha, sofrendo os ataques do inimigo, estão sendo combatidos, estão perdendo. Ele que tem um treinamento maior, que tem um preparo maior, tem uma visão privilegiada, que poderia passar uma ideia, que poderia passar uma coordenada ali para virar aquela situação, para mudar aquela situação, ele vira as costas, né? Muitas lideranças fazem isso, o que o Senhor chama de mercenários, os pastores que lideram rebanhos, que lideram ovelhas. O Senhor, na sua palavra, os chama de mercenário, vira as costas. Quando ele vira o lobo, ele vira as costas e corre. E aquele general, inimigo do povo de Israel, Cícera, fez isso. Deu de bandeja, né, essa deixa de que ele era um covarde, deixou seus companheiros ali morrendo e fugiu. E ele ia fugindo, Jael viu, chamou ele: deixa eu esconder você aqui na minha tenda até tudo se acalmar, depois você vai para sua casa. E a Bíblia diz que ele desceu e foi, se escondeu na tenda daquela mulher, ela escondeu ele por ali. E a Bíblia diz que Deus colocou nele um profundo sono, um sono diferente. Primeiro ela deu, né, um leite para ele, tratou dele direitinho. Ele achou que estava em casa, que podia descansar tranquilo, ela escondeu ele ali. Só que quando ele dormiu, que Deus deu a ele um profundo sono, ela pegou uma estaca e fincou ele na terra, e cumpriu-se ali a palavra de Deus, que aquele general seria entregue nas mãos de uma mulher, e não seria Baraque que levaria a honra de ter vencido aquela guerra, ter vencido aquele general adversário. Esse fundo histórico serve de base para uma meditação que eu fiz, levando em consideração alguns aspectos na Bíblia. Por exemplo, Saul era ungido de Deus, que liderava o povo de Israel na sua época, e fora consagrado, Deus mandou que ele fosse ungido rei sobre Israel, mas ele, pelas suas atitudes, pela sua característica, um gigante aparece no Vale do Carvalho, desafiando a honra do Deus de Israel. Ele era um ungido de Deus, constituído para defender a honra de Israel. Mas não foi pela mão de Saul que Israel naquele dia foi livrado. Foi pela mão de um garoto que nem tinha idade para servir ao exército, não era um soldado ainda de guerra do exército. Deus usou Davi para derrotar aquele gigante, para livrar a honra do Deus de Israel, para livrar o povo de Israel dos filisteus na sua época, naquela época. Outra vez, um líder, um ungido de Deus, constituído por Deus, para vencer, capacitado, com visão privilegiada, com unção de Deus sobre a sua cabeça, com os profetas de Deus para consultar, não consultou, não usou o canal que ele tinha com Deus para perguntar a Deus. Deus levanta também um garoto para vencer aquele gigante, para matar aquele gigante. Davi leva a honra, arrebata da mão do rei aquela honra, assim como Jael arrebatou da mão de Baraque a honra de ter matado aquele general. Davi também arrebata da mão de Saul a honra de ter vencido os gigantes filisteus. E o cântico das mulheres foi mais do que justo. Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. Ficou irado depois, ainda foi continuar pecando mais e mais contra Deus, por ciúme, por inveja, que Deus tinha levantado Davi. Mais uma situação, quando a pessoa que está na liderança, quando o líder, colocado por Deus, avisado por Deus, orientado por Deus, deixa de levar a honra de um combate, a honra de uma peleja, o galardão de uma peleja.
E essa história vai continuando. A Bíblia, toda a história, o dia a dia, é constituído de dezenas, centenas, milhares de acontecimentos como este. Eu estava meditando, nessa meditação, eu me lembrei de uma varoa, uma serva de Deus. Deus usou um profeta e disse para ela assim: serva minha. Aliás, nem falou direto para ela, falou para os pastores, falou assim: aquela minha serva que é ungido. Em outras palavras, ele disse: aquela minha serva vai ganhar galardão de ungido. Aquela serva que já dorme com o Senhor, ela vai levar a honra de algum ungido que na hora deixou a desejar. Naquele momento que ela estava ali no meio daquela igreja, ela trabalhou como se fosse um pastor, ela tinha um coração de pastor, ela rebanhou as ovelhas, ela incentivou os que estavam desanimados, ela orou por aqueles que estavam fracos, ela jejuou, ela subiu o monte, ela buscou a Deus, ela fez um trabalho de pastor, embora fosse uma varoa, embora ela não fosse uma pastora. Mas ela tinha um coração de pastora, e ela, usada por Deus, dando lugar a Deus, fez todo aquele trabalho que seria a competência de um pastor fazer. Na sua família, no seu lar, na igreja, orienta um, ajuda o outro, ora por outro, aconselha outro. Todos esses aspectos, tanto trabalho que nós podemos fazer numa igreja, tanto trabalho dentro de uma comunidade, você pode ajudar um necessitado, você pode orar por um que está fraco, você pode fazer um trabalho igual ao trabalho de um pastor dentro de uma igreja, mas você sempre que é abordado para fazer alguma coisa, solicitado a fazer alguma coisa, convidado a participar de alguma coisa, você acha que sempre é atribuição do presidente da mocidade? Não, esse negócio de mexer com um jovem é presidente de mocidade. Negócio de varões é com o presidente dos varões. A igreja tem pastor. Tem esposa do pastor. Tem esse, tem aquele. Você está sempre tirando o corpo fora, mas você não está tirando o seu corpo fora. Você está saindo, jogando fora a sua oportunidade de você ser abençoado no seio da igreja. Você poderia chegar, o Senhor falou que aquela varoa ia ganhar galardão de ungido. Você pode chegar no céu, um dia que você receber o seu galardão, você recebeu um galardão de pastor. Você sendo uma varoa, você sendo um jovem, uma moça, um irmão, um diácono, um evangelista e ganhar galardão de pastor. Mas é possível? É, porque o Senhor já falou para nós que é possível e que Ele vai dar galardão de pastor para varoas. Então não perde a oportunidade, não faz igual Baraque, não perde a oportunidade. Leva a honra dessa batalha. Se alguém deixou de repente o teu pastor por uma fraqueza, ele naquele momento ele não teve visão, ele deixou de fazer alguma coisa, chega e faz. Ele deixou de ajudar alguém está reclamando, você chega e ajuda, falando, é porque o pastor, e defende o teu pastor. Não, é porque o pastor ele não pôde estar aqui, ele estava ocupado. Você tem que ter um entrosamento com o seu pastor para você saber o que vai falar no momento desse. Não está de testada, contra, jogando de outro time, como se você não pertencesse. Você precisa vestir a camisa da sua igreja onde você congrega. Você precisa vestir a camisa da obra. Você não pertence à obra de Deus, você não diz que crê na voz do Senhor, que crê na obra. Sua esposa não usa véu na cabeça, roupa na doutrina que o Senhor tem orientado. Você não anda de paletó e gravata, você não saúda com ósculo santo. E você diz que crê na obra de Deus, faz tantas coisas e os detalhes você está perdendo. Você poderia estar ganhando galardão de pastor. Você poderia estar sendo condecorado no dia que o Senhor Jesus voltar como ungido de Deus, embora não tenha sido aqui na terra, embora não tenha sido consagrado para esse ministério, embora não tenha a carteirinha desse ministério. Não deixa escapar não. Não deixa escapar. Durante muito tempo da minha vida, eu deixei inúmeras bênçãos que Deus me dava oportunidade para ganhar e eu deixava escapar. Hoje, sou até criticado muitas vezes pela condição que eu me encontro de irmão